Bom dia, alunos, tudo bem? A aula de hoje, eu estou gravando esse vídeo porque a proposta dela é bem rapidinha, tá? Eu só quero falar o seguinte, então, hoje para vocês. Mostrar para vocês a diferença entre a fórmula estrutural e a fórmula química de uma substância. Que aqui, na nossa aula, a gente vai chamar, de simplesmente estrutura e fórmula. Qual que é a diferença entre essas duas formas de representação, né? Então aqui eu tenho para vocês um nome de uma substância, né? É o pente 2-eno, ou a gente viu também, pode ser chamado de 2-penteno. Vamos ver qual que é a diferença para eu representar a sua fórmula estrutural e a sua fórmula química. Lembrando que eu dificilmente vou conseguir fazer a fórmula química antes da fórmula estrutural. Geralmente a gente vai fazer primeiro a fórmula estrutural, que é muito mais fácil. Então, analisando o nome da molécula, né, a gente já viu que o pente significa que eu tenho em sequência 4 carbonos, que eu vou colocar aqui, 5 carbonos, que aqui eu vou colocar em zigue-zague para caber na folha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, certo? Eu sei que no carbono 2 eu vou ter, uma dupla ligação. Então, aqui, carbono 1, 2. Não pode ser aqui, senão ficaria no carbono 1, né? Então, está entre o carbono 2 e 3. Então, aqui é a minha dupla ligação. Todas as outras ligações são simples, então eu vou completar com ligações simples. Por último, eu vou completar o número de ligações do carbono com hidrogênios. Lembrando que o carbono faz sempre 4 ligações e cada hidrogênio faz uma ligação. Então, analisando esse primeiro carbono, carbono número 1, ele está fazendo uma ligação química. Precisa fazer mais 3 ligações químicas, então irá fazer com 3 hidrogênios, H3C. Esse carbono aqui, o carbono 2, está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele precisa de só mais uma, então só mais um hidrogênio, CH. Assim como o carbono 2, o carbono 3 está na mesma situação, 1, 2, 3, precisa de mais um hidrogênio. O carbono 4 faz 2 ligações, então precisa de mais 2 hidrogênios. E o carbono 5 faz uma única ligação, precisa de mais 3 hidrogênios. Aqui a gente finalizou a fórmula estrutural, ou simplesmente a estrutura da molécula, certo? Para fazer a fórmula química, agora sim fica mais fácil. O que é a fórmula química? É eu contar quantos átomos eu tenho de cada uma dos elementos. Essa fórmula química eu tenho 2 elementos, que é o carbono e o hidrogênio. Então eu vou contar quantos átomos de carbono eu tenho. A gente já viu aqui que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, fórmula C5. E eu tenho também átomos de hidrogênio. Então eu vou colocar aqui H. C5H. Quantos átomos de H? 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Então, essa é a minha fórmula química. C5H10. Não é difícil, né, pessoal? Vamos então para o nosso exercício dessa aula. Deixa eu trocar a folha. A nossa atividade vai ser o seguinte. Eu tenho 2 substâncias A e B. Uma delas é o but-1-eno, que a gente também pode simplificadamente chamar de 1-buteno, e o ciclobutano, ok? O que vocês deverão fazer, então, nesse exercício? Deverão fazer a estrutura tanto da substância A como da substância B e a fórmula da substância A e da substância B. No final, vocês deverão responder essa pergunta com um simples sim ou não. Elas são a mesma substância? Sim ou não? Tá? A gente aprendeu que cada substância
tem a sua própria fórmula química. Mas nesse caso aqui, o que é mais importante? A estrutura ou a fórmula química, tá? Pensem nisso. Não tem problema se responder errado aqui, vocês vão pela intuição. Na aula de laboratório a gente vai complementar essa dúvida nossa aí. Então, para a nossa aula de química de hoje, é só isso que a gente tem que fazer. Eu vou mandar a foto do exercício junto para vocês fazerem, ok? Até mais e boa semana para vocês.